Então é o seguinte, galera, o tema que ficou para nós essa noite, para a gente conversar um pouquinho, é o seguinte: medo de ficar doente e sofrer. Né? Se eu copiei exato que o Rei me mandou, acho que é isso mesmo. Mas a base, né, é o medo, medo. E a gente está vivendo um tempo muito propício para ter medo, né? O medo nasce da falta de certeza, né? O medo, ele é a mãe da angústia, é o medo da ansiedade. E o que, que é isso? É quando algo foge do meu controle. Então, por exemplo, eu não tenho medo daquilo que eu conheço, ainda que aquilo que eu vou enfrentar seja algo ruim. Então, por exemplo, eu tenho uma prova muito difícil de química, mas eu sei o que vai cair na matéria. Embora ela seja difícil, eu não tenho medo, porque eu sei da matéria. Ou seja, dificuldade e medo não necessariamente tem a ver. O grande problema é a questão de não saber o que vai acontecer. E às vezes nós começamos a criar uma preocupação, e isso vai tomando a nossa cabeça, e a mente do ser humano é fértil, né? Então, às vezes, você vai fazer uma viagem, né? E só que você não sabe muito bem como que é o caminho. Ou, às vezes o caminho, aquele tapete, como a gente chama, né? Tranquilo, tal, você fala assim, caramba, mas e se tiver buraco? Pô, mas se tiver buraco, tem carreta. Pô, já pensou se uma carreta cai em cima do carro? Mano, eu não vou casar, tá ligado? A gente começa a fazer uma bola de neve e é muito louco esse negócio do medo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje e o que Deus tem a ver com isso. O que Deus tem a ver com o sofrimento. Né? Então, essa é a nossa proposta. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar agora. Feche os teus olhinhos aí e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero apenas te agradecer e pedir que nessa hora a tua palavra venha diretamente ao nosso coração. Te agradeço por esse tempo. Obrigado, Senhor, por cada um que está assistindo, conectado conosco agora. Abençoe, Senhor, o ACV. O ACV é um refrigério para nós e eu tenho certeza que cada vez mais o Senhor estará usando, Deus, tudo aquilo para nos abençoar e dizer qual é a tua vontade para nós. Fica conosco agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Galera, eu vou fazer a leitura de um texto, você pode acompanhar aí. O texto está no Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9. O versículo 1 em diante, tá bom? Diz o seguinte, João 9, 1 em diante. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença. Preste bem atenção. Viu Jesus um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os dantes, o que conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Até aqui. Galera, falar de medo de ficar doente e falar sobre as consequências dessa doença, que é o sofrimento, é algo mais simples do que a gente imagina e é algo que faz mais parte do nosso dia a dia do que a gente imagina. Então, assim, para a gente começar a fazer um quadradinho do que nós estamos falando, a gente precisa entender a primeira coisa, o que é doença? O que é doença? Quando você visitar o site lá da OMS, né, que agora está em voga, né, todo mundo falando de OMS, a OMS fala que saúde não é apenas ausência de enfermidade, de doença, mas é um conjunto de situações que geram bem-estar. Ou seja, não é apenas você ter uma dor, uma doença física,
mas é também você ter condições mentais, psicológicas, e tantas outras questões da nossa vida para você ter uma saúde completa, certo? Então, se a gente for olhar para este lado, ninguém é são, todos nós somos doentes. No sentido do quê? Sempre nos falta alguma coisa. O grande problema é que nós elegemos algumas doenças. A gente fica com medo mais de algumas doenças. Mas eu vou te dar um exemplo. Então, o que é a doença? A doença é quando nos falta alguma coisa. É a noção de estar incompleto. É a noção, a real noção, que está faltando algo para que eu seja completo. E essa parte que eu sou incompleto vai me gerar uma insatisfação. Gerando a insatisfação vai me gerar esse sofrimento. E aí são vários tipos de sofrimento. Mas veja bem, por exemplo, a gente fala assim, puxa, uma doença grave. Por exemplo, câncer. Câncer é uma doença grave. Ok, é uma doença e tal, mas a calvície é uma doença. Não é? A miopia é uma doença. Isso eu estou falando de questões físicas. Isso eu estou falando de questões físicas. Agora, vamos emocionais. Existem pessoas que são perfeitamente saudáveis fisicamente, são lindas, né? Aqui no consultório, eu sou psicanalista também, né? Então eu atendo algumas pessoas, às vezes aparecem, né? Algumas mulheres bonitas, tal, mas quando elas começam a falar da sua vida, você vê que aquele exterior, não tem nada a ver com o interior. O interior está podre, está, sabe, totalmente assim dilacerado. E a gente procura então tentar de alguma maneira a gente curar isso aí, não é verdade? Agora veja bem, se todos nós, de alguma maneira, temos alguma coisa que nos deixa incompletos, e isso gera sofrimento, porque você pode falar assim, calvície não é problema nenhum, para mim não é problema. Assim, é lógico, é difícil você ver uma mulher calva, né? Mas eu vou colocar um menino, isso aí não é nada não, ser careca não tem problema. Mas existem pessoas que criam comportamentos, às vezes até suicidas, porque não aceitam a calvície. Eles acham que, no caso, eles precisam ter cabelo para ser felizes. Ou seja, às vezes a nossa dor, a gente acha que é maior do que a do outro. E às vezes a gente olha para o sofrimento e para o problema do outro, ou para a doença do outro, e acha que é melhor que a nossa. Ou seja, não existe isso. Não existe pessoas perfeitas. O pecado nos colocou em igualdade. Todos nós somos imperfeitos. Você pode ser, por exemplo, hoje uma adolescente, vamos falar das meninas, linda, cabelo, tal, seja afro, seja qualquer tipo de cabelo, mas aquele cabelo maravilhoso, corpinho bacana, mas você ser muito infeliz por causa, por exemplo, do teu pai. É um sofrimento? É. E aí? É algo que pode desenvolver na sua cabeça algo patológico, de uma doença? Sim. Percebe que não existem pessoas perfeitas? Então, esse medo de ficar doente pressupõe que a gente não esteja. Mas nós já estamos, de certa maneira. Porque o pecado fez isso conosco. Deus nos fez perfeitos, a sua imagem e semelhança. E o pecado vem e destrói essa imagem de Deus em nós. Agora veja, então vamos lá. Essa doença. Então, doente, basicamente, todo mundo é. Sofrimento. Cara, todo mundo sofre. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme, é recente, O Milagre da Cela 7. E tem, cara, uma frase lá que, para mim, é a frase principal, né? Todo mundo fica lá com dó do cara lá que tem problema mental, não sei o quê. Mas os personagens que estão ao redor que me chamaram mais atenção. E tem um senhor, eu não vou me lembrar talvez direito a frase correta, mas ele fala assim, ó, todos nós, ou todo homem, tem algo que tira o sono dele à noite. É mais ou menos assim. Todos nós temos algo que nos tira o sono à noite. Todos nós temos algo que nos faz sofrer. Todos nós temos algo que quando a gente vai dormir, sabe quando você fica mirabolando, começa a pensar e você começa a ficar angustiado? Todos nós temos, galera. Todos nós. É claro que as demandas mudam quando a gente vai crescendo. Nem hoje eu sou casado, as minhas preocupações não são mais como de adolescente, mas eu continuo sofrendo. Eu continuo sofrendo, por exemplo, em ver minha esposa ter que trabalhar de ônibus circular numa outra cidade, entendeu?
Porque cortaram o horário que era o melhor para ela, cortaram e agora tem 2 lotações de 2 ônibus em um só. Nessa pandemia toda. É um sofrimento para mim. Então, todos nós sofremos. Beleza, então, doença. Todo mundo tem algum tipo de doença. Ou seja, doença não no sentido apenas físico, mas no sentido de algo que nos falta, que não está sendo incompleto, está trazendo essa infelicidade e esse sofrimento. Sofrimento, todos nós sofremos. Mas ok, então muito bem. Então vamos lá, todos somos doentes, todos temos falta de algo que nos gera sofrimento. Segunda verdade que eu gostaria de deixar para vocês. Certas enfermidades não estão sob o nosso controle. Cara, a gente, por exemplo, você fala assim, pô, Éder, eu quero ter uma vida saudável. Então tá, vamos lá, vamos imaginar. Aí o cara é vegano, não come carne, ou come pouca carne, o cara corre 200 km por dia, não bebe refrigerante, não faz nada, 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 nada. Beleza. O cara, pô, adquiriu um câncer de pele. E aí, cara? Ou então, por exemplo, vou pegar uma que parece bobagem, mas muita gente morre, tá? De gripe. Não falando da H1N1, não. Gripe. Tem gente que morre de gripe. Sabia disso? E o que você fez para pegar gripe? Às vezes nada. Às vezes um brother teu veio, bateu nas suas costas, o vírus estava ali e pegou. E às vezes a gente fica, meu Deus, por que eu? O que eu fiz? Nossa, Deus está me castigando, sabe? Não sei o quê. Não. Existem coisas que não dependem de nós. Então a gente entrar numa neurose de querer evitar tudo. Não. Ou vamos entrar na piscina. Não. Se entrar água do meu ouvido, vai criar um alien aqui dentro. Não vai dar, sabe? Não, tem urina. É que na CV ninguém faz xixi na água. Glória a Deus. Mas aí, sabe? Não sei o quê. Cara, tem coisas que não dá para evitar. É claro que muita coisa se evita. Use máscara e álcool em gel. Mas, cara, e aí, cara? Como que a gente vai adivinhar? Então, essa noção que a gente tudo pode para evitar, não, a gente não pode evitar tudo. Tem coisas que não dependem de nós. Por exemplo, não estou falando que isso vai acontecer, mas já aconteceu com várias pessoas. A pessoa está lá, sem segurança, dirigindo dentro do limite, 2 mãos no volante, olhando para frente, está correto, está certinho. Vem um cara dirigindo com o celular na mão, sem noção de limite de nada, e bate no teu carro. Aí você vai, por exemplo, e eu vou ser muito, muito bonzinho, tá? E você perde o dedão do pé nas ferragens. Cara, vai causar sofrimento para você. Agora me diz, o que você fez para causar isso? Nada, cara. Então tem coisas que acontecem em nossa vida que a gente não pode evitar. Por isso, nós entregamos sempre a nossa vida nas mãos de Deus. A nossa vida tem que estar nas mãos dele, porque nós não podemos cuidar da nossa vida. Entendeu? A necessidade de nos entregarmos todos os dias nas mãos de Deus, sob os cuidados dele. Terceira coisa, então. Segunda, certas enfermidades são inevitáveis. Ficamos passíveis a isso. Terceiro, não é Deus castigando. Não é Deus castigando, mas é a consequência do pecado que nos fragilizou. Então, às vezes, você está, por exemplo, eu já tive algumas experiências, às vezes o adolescente chega assim, por exemplo, não é um caso de doença com ele, mas com outra pessoa. Pastor, estou chateado com Deus, estou bravo com ele. Falei, tá, mas por quê? Minha avó morreu. Quantos anos tinha sua avó? 96. Tá, beleza. Ninguém quer que os avós morram ou qualquer outro parente, mas nós devemos entender que a nossa vida é limitada. Só que o grande lance é que ele atribuiu a Deus. Não, Deus me tirou. Então parece que Deus está olhando ali e tal, e você está lá, e você faz bullying, por exemplo, com um amigo teu. Lá na CV você passa pasta de dente. É uma coisa também que não acontece na CV. Você vai lá, passa pasta de dente na cara do seu brother, aí o que acontece? Deus, mandar, agora já sei, vou mandar o rotavírus, na sua cabeça. Não é assim, cara. Então, Deus não está castigando. Isso são consequências do nosso pecado. O pecado nos fragilizou. E todos
Todos nós estamos na mesma linha. Então, não é Deus nos castigando, mas consequência do pecado que nos fragilizou. Então, nessa primeira parte aqui, vamos deixar claro algumas coisas. Então, a doença é aquilo que nos limita, é falta de algo, é algo que falta para que nós sejamos, em tese, perfeitos. O sofrimento é decorrência disso, porque esse vazio, essa questão, tipo assim, eu não sou igual ao outro, eu não sei fazer igual ao outro, isso que eu estou sentindo agora me impede de ser igual ao outro. Por exemplo, você pega uma pneumonia bem antes de ir para o ACV, né, na temporada de inverno, por exemplo. Aí seu pai fala, sua mãe fala, você não pode ir mais. Então isso vai gerar um sofrimento em você. Então, realmente, toda a incompletude, tudo que falta para a gente, vai gerar sofrimento para nós. Beleza? Então, 3 pontinhos. Todos somos doentes, de alguma maneira. Sempre nós temos falta e todos nós sofremos. Certas enfermidades, elas não podem ser evitadas, elas acontecem. O sofrimento, ele vem para todo mundo. E terceiro, não é Deus castigando, simplesmente consequência do nosso pecado. E esse texto aqui é muito interessante que a gente leu. Na época de Jesus, eles acreditavam assim: se alguém nascesse com alguma deficiência física ou psicológica, ele era um amaldiçoado de Deus. E aqui eles estavam em dúvida, porque assim, havia lá uma conversa de que quando alguém nascia daquele jeito, os pais dele tinham pecado e Deus estava castigando os pais na vida do filho. E outros falavam assim, não, quem Deus está castigando é o próprio filho. Deus sabia que ele ia ser ruim e foi lá e castigou antes. Aí eles perguntam para Jesus, Jesus, fala aí, fala pra gente, quem pecou? Foi o pai dele, os pais, ou foi ele? Aí Jesus fala o seguinte, nem ele pecou, nem seus pais. Não no sentido que eles não pecam, não é isso. No sentido da motivação dele ser cego, né? O porquê ele era cego. Não foi em decorrência do pecado dos pais ou dele, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Existem outras versões que dizem assim, mas para que nele seja manifesta a glória de Deus. E esse texto aqui vem nos dizer várias coisas. E eu gostaria de compartilhar algumas delas com você. Da nossa postura em meio a essas doenças, em meio ao sofrimento. Por quê? Se tem coisas que eu não consigo evitar, tem coisas que eu não consigo evitar. Se não é Deus me castigando. E se todos nós estamos passíveis a essa questão da doença e do sofrimento, eu queria dizer para você algumas coisinhas aqui, algumas dicas, tá bom? Então, nós vamos agora partir, então, serei breve, tá? 5 pontos bem breves de como encarar um sofrimento e uma doença. Vamos lá, o primeiro. Crer que, ainda que eu fique doente, Deus estará comigo e se revelará em meio ao meu sofrimento. Sabe, galera, é assim, tem coisas que são inevitáveis, de ruins na nossa vida. Mas se existe uma coisa inevitável na vida do cristão, daquele que serve a Jesus, isso é inevitável. Deus vai estar com você, conosco, em todos os tempos. Ele prometeu, Jesus disse assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus gosta tanto da gente, ele nos ama tanto, que ele decidiu habitar em nós. Então, quando a gente estiver doente, com uma enfermidade, estiver sofrendo, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, eu não estou sozinho. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou templo do Senhor, eu sou casa do Senhor. Então, eu sei que o sofrimento pode estar, mas eu não estou sozinho. E isso faz com que a gente encare diferente. O grande problema nosso do ser humano é se sentir rejeitado. Fala a verdade. Quantos de vocês aí não se sentem rejeitados? Pela família, pelos amigos. Talvez não por uma deficiência física, mas às vezes é pela aparência que os caras encaram, parece que isso é doente, né? Às vezes um tem o nariz maior, a orelha maior, o olhinho um pouquinho maior assim, arregalado. Eu dou risada, eu fecho o olho, aí o povo fica... Você é japonês? Não, mano, não sou japonês, eu sou gordo, é diferente. Você tá entendendo?
Essa é a minha limitação. E eu tenho que me acostumar com isso. Deus me fez assim e ele me ama desse jeito. E de alguma maneira, ele vai fazer com que do jeito que eu sou, eu cumpra aquilo que ele tem para fazer. Então, se eu estou enfermo, eu tenho a convicção que Deus está presente. Você sabia que a palavra consolador, que é atribuída ao Espírito Santo, ela significa orientador? É nessa direção? Por exemplo, quando alguém falece na nossa vida não, é assim, na nossa família. Aí fala assim, vamos rogar que o Consolador venha, né, tal, tal, tal. Mas por quê? O que ele vai fazer? Ele vai tirar o sofrimento? Ele não tira o sofrimento. Mas ele nos ensina a passar pelo sofrimento. Ele nos ensina a ter uma postura diante do sofrimento. Em nenhum momento na Bíblia, Jesus disse assim, olha, eu vou acabar com todos os sofrimentos de vocês aqui na terra. Ao contrário, ele diz, pelo meu nome, vocês vão sofrer. Só que ele garante a presença do consolador, do orientador, daquele que, quando a gente não vê saída, não vê solução, ele começa, filho, vem cá, ó, vamos por aqui. Senhor, eu tô cego. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei qual foi a temporada que eu participei lá do Format C2 Pontos, eu acho que foi em 2018, na de inverno, né? Eu acho. Na noite da fogueira, uma noite como hoje, né? Uma noite como hoje. Não sei se vocês lembram quem participou. Você põe um comentário aí se você participou. Nós saímos lá do salão com os olhos vendados, uns com as mãos com os outros. E aí ia alguém na frente, por aqui, aqui, direita, esquerda, ó o buraco. E nos encontramos todos na fogueira. O Espírito Santo é esse cara que está à frente, nos consolando, nos orientando. Em meio ao nosso sofrimento, quando a gente fica cego, a gente não vê opção, a gente não vê saída, às vezes até pensa em tirar a nossa própria vida, por causa dessa enfermidade, desse sofrimento, o Consolador vem e fala assim, calma, só ouça minha voz. E ele nos leva perto da chama viva que é Jesus. E lá nós tiramos as nossas vendas e jogamos na fogueira. Foi um momento, talvez, um dos mais marcantes da minha vida. Segunda coisa, nenhuma enfermidade pode impedir os propósitos, ou melhor, nenhuma enfermidade pode evitar o agir de Deus em sua vida. Ele pode te curar. A gente, às vezes, fica meio conformado, né? Com algumas enfermidades. Ah, é assim mesmo. Ah, não sei o quê. E a gente acha que a doença, a enfermidade, o sofrimento vão impedir, são maiores que o poder de Deus. Não são. Nenhuma enfermidade, querida, é maior do que o poder de Deus. Se ele quiser curar você, ele vai te curar. Eu gosto muito de uma expressão. Teve um vice-presidente, já faz tempo já, ele ficou com câncer. E ele disse assim, olha, se Deus quiser me levar, ele não precisa de um câncer para me levar. Ele me leva. Se ele não quiser me levar, eu posso ter câncer a vida inteira. Eu não vou morrer. Porque tudo depende de Deus. Então, não é essa enfermidade que você tem, esse tempo de sofrimento na sua vida, que vai impedir que Deus haja em sua vida. E quando Deus está presente em nossa vida, essa presença incondicional, ao agir dele. Deus não é Deus estático, parado, que não faz nada. Deus não está morto. Deus está dentro de nós vivo. E enquanto nós estamos sofrendo, enquanto nós estamos passando por essa luta, essa enfermidade, Deus está trabalhando no nosso coração. Então, segunda questão, nenhuma enfermidade pode evitar o agir de Deus. Ele pode nos curar. Terceira, nenhuma enfermidade pode impedir os propósitos de Deus na sua vida. Cara, é tipo assim, você fica doente com alguma coisa. Aí você fala, caramba, vamos imaginar se você tem um encontro marcado com a mina dos seus sonhos. Aí você tá lá, você passa o dia inteiro escovando o dente. Você não escova direito, mas aquele dia você decidiu escovar. Passou bicarbonato, maisena,
sabe, assim, tal, pegou a escova de lavar roupa da mãe, tal, e tomou, não fez bochecho com aquele negócio lá, o de enxaguante bucal, não, você tomou, entendeu? Pra você arrotar hálito fresco de eucalipto, você tá entendendo? Foi lá, fez bochecho com pinho-sol para matar tudo. 10 minutos antes de você sair. Aí você vai tomar alguma coisa, corta, quebra o vidro e corta a tua mão, você tem que ir pro hospital, dá ponto. Aí você fala, pô, Deus, olha só. Hoje que eu ia matar a larica, hoje que eu ia lá dar aquele beijo gostoso, porque já estava armado. Esse negócio, vamos sair para ver o que dá, não existe mais. Você já vai gatilhado, tô ligado. Deixa eu dizer algo para você, cara. Se aquela mina ou se aquele mino for para você, não vai ser esse sua mão cortada que vai evitar. Os propósitos de Deus vão acontecer na sua vida. Ou então vamos falar de algo mais sério, né? A questão do vestibular, por exemplo. Quantos de vocês não estão frustrados por causa dessa pandemia? Quantos vestibulares não foram cancelados? Quantos cursinhos não foram cancelados? E você estava com a sua vida pronta. Meu, 2021 partiu São Paulo, partiu o F, não sei das quantas, partiu Botucatu, partiu Estados Unidos, não sei, partiu Bolívia, lá, Argentina, não sei. Aí, pum, veio a pandemia. E você, mano, deixa eu dizer algo para você, cara. Jó 42:2 diz assim: hoje eu sei quem é o Senhor. Antes eu ouvia falar, agora eu sei. E bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Querido, talvez hoje você enfrente essa doença não física, mas da cabeça. Você está mal emocionalmente. Mas saiba que o que Deus tem para você, pode passar o tempo que for, vai se concretizar. Deus vai cumprir a vontade dele na sua vida. Os sonhos dele vão se realizar na sua vida. Fique em paz, não há motivo para medo. Não depende de você, é tudo sobre ele. Quarto ponto, estamos acabando já, falei que ia ser rápido. Caso você fique doente e sofra, Deus usará a sua vida para alcançar pessoas para ele. Nossa, pastor, você tá maluco. Não, aí você pirou. Cara, não pirei, não. 1, 2, 3, 4, 5. Eu pulei o quarto ponto, viu? Eu tô no quinto, mas vou voltar rapidão. Caso você fique doente e sofra, Deus usará a sua vida para alcançar pessoas para ele. Deixa eu dizer algo para você, meu brother. Eu já comentei isso. Eu faço um tratamento chamado hemodiálise, desde os 19 anos. Hemodiálise é quando o rim da gente falhou, aposentou, não quer mais trabalhar. Eu preciso, numa sessão de hemodiálise, 4 vezes na semana, porque eu sou grande, né? Não sou grande, eu sou gordo, assumindo o meu defeito, né? Vamos dizer assim. Eu sou gordo, cara. Então eu tenho mais peso, eu tenho mais impureza no sangue. Eu preciso de 4 vezes por semana ir até Ourinhos, eu sou de Pausuva, Ourinhos, fico preso numa máquina. Procura lá depois no YouTube, lá, sessão de hemodiálise. Você tá vendo a cicatriz aqui? Não sei se vocês conseguem ver. Aqui. Meu braço é cheio de cicatriz. Que são os acessos onde a agulha espeta lá para tirar o sangue e devolver e tal. E quando eu falo para você que, mesmo você estando doente, os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida, o agir de Deus vão se cumprir na sua vida, Deus vai estar presente com você e Deus vai usar a sua vida para alcançar outras pessoas, sabe o que eu estou querendo dizer? É porque lá, na hemodiálise, eu tenho oportunidade para falar de Jesus para pessoas que ninguém, que se não tivesse passando pela mesma situação, entenderia. Porque é muito fácil, às vezes alguém chega lá, você está lá na máquina, você está lá sofrendo com aquela situação, alguém que nunca passou por aquilo chega lá, mas eu te entendo, não, é complicado, né? Não, mas vai passar. Não, tem gente que não vai sair de lá, vai morrer lá, cara. Tem gente que não tem condição de fazer transplante. Eu tenho condição, graças a Deus. Ou seja, Deus permitiu que eu estivesse naquela situação, estou nessa situação,
para eu viver o que muitos estão vivendo, mas com um propósito. Com um propósito. Que eu manifeste a glória dele na minha vida e para que eu faça as obras de Jesus naquele lugar. Naquele lugar. Porque eu sei bem que os caras estão passando. E eu me sinto um privilegiado. Um privilegiado. Então você que está me ouvindo, principalmente que vai trabalhar na área de saúde, cara, você tem um campo missionário enorme. É um momento que as pessoas estão mais fragilizadas. A pessoa, ela quer ouvir algo que faça sentido para ela. E o mundo carece de Jesus, porque só Jesus pode dar sentido na nossa vida. Então, ainda que eu esteja doente, e digo para vocês, eu posso morrer daqui 1 ano, 2 anos, minha perspectiva de vida não é muito grande, não. Mas eu não estou nem aí. Porque eu quero viver o suficiente para que Deus cumpra o propósito dele na minha vida. Eu não quero viver 1 minuto a mais. Eu não quero viver 1 minuto a mais para viver o meu propósito. Eu quero viver o suficiente para que ele diga assim, Éder, não preciso mais de você. Vem para cá, vamos nos divertir agora no céu. É isso. Simples assim. E a gente fica com medo, medo do sofrimento, medo da doença. Brother, entenda uma coisa, isso não é nada perto de Deus. E por último, né, que seria o quarto ponto, e eu acabei pulando, mas eu acho que foi providencial, o sofrimento pode ser inevitável, mas ele te levará para mais perto dele. Quando a gente está sofrendo, mesmo que seja por uma doença, cara, é a hora que a gente entrega os pontos. E o que Deus mais quer é que a gente entregue os pontos da nossa vida nas mãos dele. O que Deus mais quer é que a gente desista de nós mesmos, dos nossos planos, e que a gente comece a viver os planos dele para a nossa vida. É isso que ele quer. Então, querido, o medo pode vir à nossa cabeça. Então, a gente precisa entender esse montante de coisas. Primeira coisa, nós somos limitados, o pecado nos fez limitados. É inevitável que a gente fique doente. A doença não é um castigo de Deus. A doença não é que a gente fez alguma coisa. Não é que a gente merece estar doente. Não, as coisas acontecem. Com o rico, com o pobre, com o branco, negro, asiático e com todas as pessoas. Outra coisa, não existem pessoas perfeitas. Todos nós temos algo que nos tira o sono à noite. Lembre-se disso. Todos nós temos algo que nos tira o sono à noite. Ou seja, todos nós temos algo que é um tipo de alguma doença, que nos faz mal, que nos causa sofrimento. E diante disso, o que nós devemos fazer? Crer que não estamos sozinhos, que em meio à enfermidade, a possível enfermidade ou a enfermidade presente, Deus está conosco e isso não impede dele se revelar a nós. Deus se revelou a Paulo no espinho da carne dele. Você sabia que Timóteo ele era enfermo, ele tinha problema estomacal, provavelmente ele tinha uma úlcera no estômago. E ele ficou desanimado. Ficou triste, ficou abatido. Aí lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala assim, eis que eu te admoesto, reavives o dom que há em ti. A segunda carta de Timóteo, estou desafiando vocês a lerem ela, é curtinha. Paulo está chamando o Timóteo na chincha. Timóteo estava desanimado. A primeira carta, Paulo está instruindo, ó, vai por aqui, você é novo, tal, dando as instruções. E ele estava no auge. Era pastorzão, dos jovens, tal. Segunda carta, ele estava desanimado. Faziam 2 anos já que ele estava trabalhando como pastor e, cara, só porrada. E ele era doente. E Paulo falou, eu te admoesto, eu estou puxando a tua orelha, reavives o dom que há em ti. Ou seja, enquanto nós estamos vivendo, o sofrimento, a enfermidade, não é alguma coisa que limite a ação e o propósito de Deus na nossa vida. Então, se a gente tiver essa consciência, não, eu sou limitado, eu sou pecador. Eu não preciso de uma doença para ou uma enfermidade grande. Não, eu já sou enfermo, eu sou pecador. Eu sou incompleto. A vida me faz sofrer. A vida me faz sofrer.
Então eu tenho que crer que, ainda que eu fique doente, Deus estará comigo e se revelará em meio ao meu sofrimento. 2, nenhuma enfermidade pode evitar o agir de Deus em minha vida. Ele pode te curar. 3, nenhuma enfermidade pode impedir os propósitos de Deus em sua vida. Eles vão se cumprir. 4, caso você fique doente e sofra, Deus usará a sua vida para alcançar pessoas para Ele. Concluindo. Ou melhor, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou me perdendo. O que está acontecendo aqui? O sofrimento, 5. O sofrimento pode ser inevitável, mas ele te levará mais perto dele. Talvez a única maneira da gente entender que ele nos ama é quando a gente não tem mais chance, cara. Quando a gente está sofrendo e fala, meu, já era. Aí Deus fala assim, só está começando. Vem com o Pai. Agora que a vida vai começar. Beleza? Concluindo, não tenha medo. Não se trata de merecimento em ser doente. Se trata que somos limitados, mas Deus nunca nos abandona e usará toda a situação para a glória dele. Foi isso que aconteceu na vida daquele cego. Quando Jesus o encontrou, ele usou aquela enfermidade para a glória de Deus. E Deus usará a nossa enfermidade, seja calvo, seja míope, seja surdo, seja ter pelo no nariz, verruga no nariz, sabe? Aquele pelo encravado aqui, qualquer coisa que nos faça sofrer, se nós colocarmos esse sofrimento nas mãos dele, cara, nós seremos felizes em meio ao sofrimento, porque sabemos que Deus é presente. E ele fará tudo para a honra e glória dele. E, por fim, porque todas as coisas, todas, inclusive a doença e o sofrimento, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Não tenha medo. O amor verdadeiro joga fora todo medo. Pois o Senhor tem nos dado o espírito de coragem e não de covardia. Que Deus te abençoe.